Olá pessoal, bem-vindos à nossa revisão da segunda unidade. Meu nome é Alan Gustavo, sou monitor titular da disciplina de Introdução ao Estudo do Direito do professor Parini na Federal. Meu objetivo aqui é ajudar vocês, auxiliar durante o estudo do ponto 11 e 12, tá certo? Bom, qual é a estrutura que a gente vai usar aqui? Vai usar essa tríade aqui, tá certo? Conceitos básicos e fundamentais, para vocês terem como se fosse o marco zero do assunto. Os excertos, né, que são trechos de texto que o professor passa durante as aulas e que eu julguei interessante. E, por fim, as questões, que são a parte basicamente fundamental do, do nosso objetivo aqui, né, que é exercitar. Bom, o ponto 11, ele vai tratar sobre o conceito de ordenamento jurídico, tá? Ele aqui ele tem 4 blocos interligados, tá? Didaticamente. Bom, o primeiro bloco seria ordenamento como sistema. O ordenamento jurídico, ele pode ser compreendido como um conjunto organizado de normas jurídicas válidas e vigentes dentro de uma localidade. É interessante a gente frisar essa adjetificação do termo jurídico no substantivo norma. Por quê? Porque nem todas as normas estão presentes no ordenamento jurídico. No ordenamento jurídico vai estar presentes apenas as normas onde o Estado tutela, certo? Onde tem uma função jurídica ingerente. Isso é muito importante citar, porque assim, as normas sociais, elas não fazem parte em sua totalidade do ordenamento jurídico, porque elas não têm força jurídica, certo? E bom, no ordenamento jurídico, ele tem como seu objetivo, né, regular a convivência social para se atingir um bem-estar coletivo, entende? Bom, antes de mais nada, é importante a gente falar sobre a teoria da moldura de Hans Kelsen, tá? Quando a gente começa a estudar ordenamento jurídico. E bom, a teoria da moldura, de maneira simples e rápida, seria afirmar que uma norma jurídica superior, ela estabelece os limites, abre aspas, a moldura para a norma inferior. Bom, ela tem duas facetas, né? Duas perspectivas, só que geralmente o pessoal apenas observa a perspectiva do juiz, tá certo? Mas a do legislador também é muito válida. Vamos começar com a do legislador. A do legislador é o seguinte: ele deve criar uma lei pautada nos limites da lei superior, tá certo? Já o juiz ele deve sentenciar na moldura prevista na lei. Bom, um exemplo prático da teoria da moldura, na perspectiva do juiz, seria imaginar que um réu foi, sei lá, ele está sendo condenado por furto. E no Código Penal brasileiro, a pena por furto, sei lá, é de 2 a 6 anos, sabe? E o juiz vai lá e ele sentencia aquele réu com 100 anos de reclusão. É óbvio, e ninguém tem dúvida, que aquela decisão, que aquela sentença, ela é fora da moldura estabelecida pelo Código Penal, ou seja, estabelecida por uma lei superior. E esse é justamente o exemplo da teoria da moldura. Quando isso acontece, aquele ato, aquela lei, né, ela torna-se inválida. Mas bom, outro exemplo bem prático que você pode observar essa teoria da moldura é justamente olhar a sua parede. Imagina que na sua parede tem, sei lá, um quadro. Agora você vai ter que imaginar que a parede é a norma superior e o quadro a norma inferior. Veja bem, se o quadro está na parede, está pregado na parede, quer dizer que ele está dentro dos moldes, está dentro da moldura da norma superior, que seria a parede. Ou seja, o quadro, se ele está dentro da parede, se ele está colocado, pregado na parede, ele é válido. Já se ele tivesse na parede adjacente, pela perspectiva da primeira parede que você olhou, ele seria inválido, porque ele estaria fora da moldura, certo? Então é bem isso, basicamente.
Bom, ordenamento como sistema. O sistema, ele é um conjunto de elementos que formam um todo organizado. A gente já falou o que seria um ordenamento. Logo, a gente parte de um ponto inegável que o ordenamento é um sistema. Logo, a gente compreende que ele é organizado. E é essa a perspectiva de um jurista moderno. O jurista moderno ele vai olhar para um ordenamento e ver ele, na realidade, como um sistema, e não como normas postas, colocadas, sabe? Então, assim, logicamente, quando você observa o ordenamento como sistema, você vai ter um todo, que seria o próprio ordenamento, ou seja, no caso do Brasil seria a Constituição Federal, o direito penal, o direito civil, direito tributário, todas essas questões juntas, né, acopladas, formariam um todo. E a parte, sei lá, uma norma do nosso ordenamento jurídico. É importante frisar aqui a contribuição de Hans Kelsen. Hans Kelsen, como um grande jurista, ele contribuiu para a ciência do direito com essa conceitualização. O ordenamento sendo um sistema estático ou um sistema dinâmico. Isso aqui sempre cai em prova, tá? Bom, o sistema estático, as normas elas são válidas porque derivam de uma norma fundamental que por si só já garante validade do todo se você respeitá-la materialmente, tá bom? Ou seja, os comportamentos dos indivíduos são regulados porque deve-se seguir a norma, porque nesse sistema a norma fundamental é tão óbvia que não se considera questioná-la, tá? É importante frisar que essa classificação ela pode ser compreendida como se fosse uma justnaturalista, sabe? Já no sistema dinâmico é diferente. As normas em um sistema dinâmico elas foram criadas por meio de atos de vontade pelos indivíduos que foram autorizados a criar normas por alguma norma superior, sabe? É isso daí. A norma fundamental nesse sistema é aquela que propõe regular as condições de criar uma nova norma, ou seja, o processo de criação dessa nova norma nesse contexto inserido. E, obviamente, tal classificação é entendida como justo-positivista. Bom, é muito importante essa ideia do sistema dinâmico. Por quê? Porque o sistema dinâmico ele capta as normas dentro de um processo de contínua transformação. E é nesse ponto que o professor vai pegar vocês. Por quê? Se ele colocar que as normas captam as transformações dos fatos, ou seja, da realidade social, vai estar errado, entende? Na realidade, essa dinamicidade não é por conta que a realidade muda nem nada, mas sim dinamicidade em relação à autoridade, sabe? Ou seja, do ponto de vista formal. Bom, e exemplo nunca é demais. Agora imagina essa situação. Imagina que dentro de uma casa o pai percebe que seu filho está tirando notas ruins na faculdade, e daí ele fala o seguinte pro filho: Filho, vai lá fazer o seu dever de casa. Daí o filho pergunta o porquê que ele deve fazer o dever de casa, e o pai ele responde de duas formas, certo? A primeira forma seria do sistema estático. Nessa forma, o pai vai responder que fazer o dever de casa fará o filho tirar boas notas e, consequentemente, ser feliz. Já no sistema dinâmico, ele vai falar o seguinte, né? Ele vai falar que, bom, ele é o pai e o filho não tem o que fazer. Ele ordenou e ele vai ter que fazer o dever de casa. Não tem para onde correr, né? Dançou. Então, assim, é gritante a diferença entre os dois tipos de sistema, tá? Eu acho que foi um exemplo bem prático para vocês demonstrar dessa forma, assim. E, bom, a estrutura do ordenamento jurídico. Aqui, aqui a gente já pressupõe que o ordenamento jurídico é um sistema. E daí, pelo texto de Tércio Ferraz, ele expõe que o ordenamento jurídico como sistema tem, na realidade, dois membros, né? Tem o repertório e tem a estrutura. O repertório é aonde estão as normas em si, os elementos normativos e não normativos. Já a estrutura é o conjunto de relações onde os elementos normativos estão inseridos, sabe? Ou seja, um não vive sem o outro. É como se fosse
a parte superior e a parte inferior dos membros de uma pessoa, entende? E bom, a gente também tem a contribuição de Hans Kelsen, tá? Hans Kelsen contribuiu expondo que o ordenamento seria, na realidade, um sistema unitário. Isso por quê? Porque teria um tal de norma fundamental, que seria como se fosse um imperativo que mandasse cada jurista começar a entender o ordenamento jurídico sempre a partir das normas hierarquicamente mais altas, ou seja, no caso brasileiro, né? Ou seja, a partir da Constituição Federal. Isso porque a norma fundamental para Hans Kelsen é como se fosse um pressuposto teórico, sabe? Uma ferramenta teórica necessária ao jurista, a fim de que ele compreenda que, validando pelo alto, ele consegue chegar em um todo homogeneizado. Bom, e é isso que a gente chama de norma fundamental, certo? Essa concepção de Hans Kelsen, muito importante, que está presente aí na nossa dinâmica jurídica, certo? Bom, vamos agora partir para as consequências da concepção do ordenamento como um sistema. Bom, a primeira consequência disso é porque, veja bem, sistema ele não pode ser lacunoso. Sistema ele não pode ser contraditório, porque ele não seria um sistema. Poxa, sistema quer dizer que algo está organizado, entende? Então é da própria natureza do sistema ele ser completo. E é justamente dessa concepção que sai o dogma da completude, que na realidade é um princípio do qual, para o juiz, no ordenamento, é encontrado todas as formas possíveis de sentenciar uma conduta humana. Ou seja, o ordenamento jurídico ele não é lacunoso. É um dogma como se fosse um pressuposto inegável. É essa a ideia. Como consequência desse dogma, a gente tem o princípio da pretensão do monopólio da produção do direito pelo Estado. É um princípio no qual o Estado ele deve ser o único a produzir direito. Isso porque, imagine se dentro de um seio social, ou seja, imagine dentro de um tecido social, a gente tenha várias partes da sociedade que produzam direito. Um exemplo bem marcante seriam as tribos indígenas no Brasil. Imagine que as normas que forem criadas no seio dessa tribo indígena sejam também igualmente válidas, igual aquelas criadas, sei lá, em Brasília. A gente teria uma confusão. E o Estado brasileiro, ele não teria o monopólio da produção de direito. Lembra que para o Estado existir, ele tem que preencher 3 requisitos cumulativos, certo? Seria ele ter soberania interna e externa, né? E é justamente essa soberania interna que a gente está falando aqui nesse slide, exatamente aqui mesmo. Ele tem que também ter um povo e um território. Bom, e como consequência direta desse monopólio de produção do direito pelo Estado, a gente tem a modernização desse Estado, certo? Porque, vê só, se o Estado tem o monopólio, se o Estado ele detém aquela mão coercitiva, aquela mão que pune, as pessoas conseguem ser previsíveis em seus relacionamentos. Não tem tanto caos, sabe? O que gera um ambiente mais harmônico. E essa concepção que a gente está trabalhando aqui. Bom, agora avançando, a gente vai tratar sobre o processo de criação e aplicação normativa. Bom, a tripartição dos poderes é usualmente atribuída a Montesquieu por conta da sua obra O Espírito das Leis, mas ela foi primeiro exposta por Aristóteles, tá? Em uma obra chamada A Política. No entanto, de fato, realmente é nítido, né? Que é consensual atribuir a Montesquieu essa consagração, essa teoria, né? Em que, de fato, né, a gente tem o legislativo, o judiciário e o executivo, igualmente hoje no Brasil. Bom, agora a gente vai partir para o problema do ativismo judicial. O problema do ativismo judicial, eu diria que seria um problema muito mais moderno do que já foi, sabe? Porque assim, existem pautas hoje em dia que não existiam antigamente, no qual dividem substancialmente o eleitorado em si. E, e por conta disso, as criações legislativas
como novas leis, novos atos normativos, podem ser postergados. Um exemplo bem prático da situação é o reconhecimento do casamento homoafetivo. Isso porque ainda hoje tramita nos corredores dos órgãos legislativos questões sobre esse gênero, só que simplesmente não se chega em uma conclusão. Isso porque, como eu já falei para vocês, é uma questão muito polêmica e dividiria o seu eleitorado, né? E esses legisladores, na maioria das vezes, querem se reeleger. Daí foi apenas por meio do STF que essa situação ela foi conclusa, né? Por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade e de um instrumento chamado interpretação extensiva da norma, que foi concebido o direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. E bom, é isso, basicamente. Esse é o problema do ativismo judicial. Eu acredito que seria pior sem ele. E bom, falando agora sobre as lacunas, assunto muito importante. As lacunas, elas dizem respeito a uma carência de normas no ordenamento, tá? A questão das lacunas já está inserida no contexto da qualidade do ordenamento jurídico. Desde o século XIX, o Estado moderno ele tenta dominar todos os quadrantes das relações sociais. O seu ordenamento ele se assenta sobre a reputação de ser coerente, completo e unitário. E justamente por essa razão, o problema das lacunas é correlato à questão das antinomias. Mas quando se fala que um ordenamento é lacunoso, é porque se atribui a ele uma falta de normas para regular algum caso específico. Já no caso das antinomias, há excesso de normas sobre uma mesma questão. E no caso das lacunas, há carência. E, bom, é nesse espírito que a gente vai seguir aqui, tá? Lacuna é, portanto, uma incompletude insatisfatória no ordenamento jurídico. E fica marcado, né, que a questão das lacunas surge cronologicamente depois da ideia do ordenamento como sistema, né? E bom, as lacunas, elas se relacionam-se completamente com o dogma da completude. Porque como que o ordenamento pode ser lacunoso se pressupõe-se dele ele ser completo, né? Não faz muito sentido. É justamente esse dogma da completude que gera tantas discussões e tantas teorias contra e a favor das lacunas. E daí que no século XIX, esse problema das lacunas ele se tornou muito mais grave. Porque surge uma tal de Escola do Direito Livre, de Eugen Ehrlich, no qual ele assume que o ordenamento jurídico estava repleto de lacunas. Isso porque o movimento da sociedade é sempre dinâmico e aberto. Bom, e ao você regular esse comportamento, você acaba fechando esse rol de possibilidades de novos comportamentos. E bom, para a Escola do Direito Livre, você deve confiar ao juiz para resolvê-las a cada caso concreto apresentado. Isso destoava muito da ideia de que se tinha na época, né? Bom, a gente lembra que a escola da exegese, ela priorizava muito mais essa questão do juiz apenas declarar a lei e não interpretar. Isso deriva de consequências históricas, como por exemplo a Revolução Francesa. E assim, é importante colocar em evidência aqui que a gente tinha dois grupos, sabe? De juristas. O primeiro grupo, representado pela escola da exegese, ele propunha que o ordenamento jurídico, ele na realidade era completo. Ele não tinha lacunas e era perfeito. O qual o juiz ele apenas iria declarar a lei. Já o outro grupo, representado pela Escola do Direito Livre, ele dizia que o ordenamento era incompleto e que de fato era normal ele ser incompleto porque a sociedade era dinâmica. E era basicamente impossível de colocar todos aqueles comportamentos possíveis, né, que o ser humano tem na realidade fática dentro de um texto escrito. E daí o grupo representado pela Escola da Exegese, ele se vendo atacado pelo grupo da Escola do Direito Livre, formulou uma teoria, né, chamada de espaço jurídico vazio, no qual ela dizia o seguinte: ela dizia que existem dois campos de situações no direito. O primeiro campo de situações normatizadas e um outro campo de situações não normatizadas. Bom, essa teoria ela reduziu a pretensão da totalidade do fenômeno jurídico,
Isso porque o fenômeno jurídico apenas compreendia o primeiro campo, né, das situações normatizadas. Isso aí resolvia muita coisa, porque se falta hipótese normativa, não é porque haja lacuna no direito, e sim porque o direito considera essa hipótese relevante. Ou seja, ela não é do primeiro campo, das situações normativas, e sim das situações não normativas. É uma concepção bem importante. Bom, agora Kelsen. Hans Kelsen também contribuiu para as lacunas e ele defendia que o ordenamento jurídico não é lacunoso. Isso porque ele dizia, né, que todas as coisas são jurídicas e tudo aquilo que, por um acaso, não tiver normatizado, na realidade ele não é irrelevante ao direito, mas ele é jurídico e está na categoria do juridicamente permitido, porque não há norma que o proíba ou obrigue. Isso quer dizer que o que não está regulamentado está permitido para Kelsen. Essa ideia dele é chamada de ficção prática pelo livro de Tess Ferraz, tá bom? Bom, e para Kelsen, quando o jurista fala que há uma lacuna no direito, na realidade, ele fala que não há uma solução desejada para aquela situação. Ou seja, existe o que ele chama de uma lacuna ideológica, né? Que é a falta de uma norma justa, também chamada de iure condene, esse tipo de lacuna. Bom, é uma norma que não existe no ordenamento jurídico, mas as demandas sociais desejam que existem, tá bom? Bom, as lacunas elas podem ser próprias e impróprias também. Lacuna própria é basicamente uma lacuna propriamente dita, não há uma regulamentação para um caso concreto, é isso. Já as lacunas impróprias deriva, né, de uma comparação entre o sistema real, entre, sei lá, o ordenamento jurídico brasileiro e o ordenamento jurídico dos Estados Unidos, por exemplo, com o sistema ideal. Bom, existem várias outras classificações de lacunas, certo? Isso aqui, eu coloquei três aqui apenas para vocês terem noção, mas existem muitas outras. Todos os autores eles tentam contribuir com outras classificações de lacunas, tá? Na realidade, isso é um problema do direito mesmo, que se você pegar o livro de Maria Helena, ela vai botar 5. O livro de Caio Mário, ela vai colocar 6. Assim, todos os autores eles querem contribuir de certa forma. Isso daí acaba não gerando tanta objetividade para os estudantes, né, que é a gente. E, bom, vamos agora para os métodos para a resolução de lacunas. Aqui a gente tem dois grandes grupos, tá? A gente tem os métodos institucionais e os métodos chamados de lógicos ou quase lógicos. Bom, aplica-se hoje no nosso ordenamento jurídico pátrio, tá? Aplica-se o quarto artigo da LINDB, ou seja, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O que é que ele diz? Ele diz que quando a lei for omissa, ou seja, quando tiver uma lacuna explícita lá, o juiz ele vai decidir o caso concreto de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Observe o seguinte, que tem basicamente uma hierarquia, né? Eles estão dispostos da seguinte forma: da primeira método que o juiz vai utilizar vai ser a analogia, segundo o costume e por último os princípios gerais de direito. É importante destacar que o juiz ele só vai decidir por equidade nos casos previstos em lei. Daí são coisas bem específicas, sim. É importante ressaltar que mesmo a analogia estando aqui presente no método de integração institucional, a analogia é sim um instrumento quase lógico, né? Na realidade, é um instrumento mais consagrado para a resolução de lacuna pelo jurista. Isso porque é uma ferramenta que opera na base da semelhança mesmo, né? Ele vai aplicar o mesmo dispositivo previsto para uma norma que é semelhante àquele caso concreto, porém, essa analogia não revela uma completa igualdade. Isso porque, se um caso fosse igual a outro, nem haveria lacuna na realidade, né? Olá pessoal, aqui eu separei alguns trechos das leituras obrigatórias que o professor passou que pode confundir vocês, tá bom? Bom, nesse primeiro excerto do livro de Técio Ferraz, ele fala sobre um conceito operacional do ordenamento. O que ele quer dizer com isso? Bom, o ordenamento jurídico ele é um conceito operacional porque, na realidade, ele é um instrumento prático usado para compreender, organizar e aplicar o direito naquele dado estado, né? Por isso que Técio Ferraz utiliza esse conceito como um conceito operacional, sabe? Então, é isso, essa ideia em si
desse excerto aqui. Bom, ele fala mais embaixo das normas jurídicas válidas. Isso aí faz total referência à concepção de Hans Kelsen sobre a imunidade da norma superior ante a norma inferior. Bom, a gente passando aqui o slide aqui, a gente encontra esse outro excerto que está presente também no livro de Técio Ferraz. E bom, eu coloquei aqui mais para vocês reafirmarem a ideia de que, de fato, a concepção do ordenamento jurídico como sistema é consentâneo, ou seja, é concomitante com o Estado moderno e o desenvolvimento do capitalismo. É um marco histórico muito importante. E bom, passando mais uma vez a ficção prática agora. Ficção prática é como Técio Ferraz ele entende a concepção de Hans Kelsen sobre a completude do ordenamento jurídico, né? A gente sabe que Hans Kelsen, o ordenamento jurídico é, portanto, completo, não existe lacunas, isso porque tudo que não está no ordenamento é porque é permitido, logo não há lacunas. E esse entendimento de Hans Kelsen, Técio Ferraz atribui esse termo de ficção prática. E bom, logo embaixo a gente tem que a lacuna é um conceito relacional. Por que a lacuna é um conceito relacional? Porque ele relaciona um dever ser, ou seja, de que o ordenamento jurídico ele deveria ser completo com o ser. Isso quer dizer que o ordenamento jurídico não é completo, né? É justamente essa relação entre o dever ser e o ser que a lacuna ela é, portanto, um conceito relacional. Bom, esse excerto aqui está mais para vocês lerem mesmo. Pausem o vídeo aí e leiam. É um excerto muito, muito interessante do livro de Bobbio, tá? Ele trata aqui quase de maneira poética mesmo, sabe? E bom, no último, aqui, a gente está falando sobre os ataques, lá entre aspas, no sentido conotativo, sabe? Da escola da exegese e da escola do direito livre. O primeiro ataque que da escola da exegese fez em relação à interpretação da escola do direito livre é a elaboração da teoria do espaço jurídico vazio. Espaço jurídico vazio, como eu já expliquei para vocês, tem como se fosse duas áreas, sabe? A primeira área do espaço jurídico pleno e do espaço jurídico vazio. Tudo que não estava no espaço jurídico pleno, ou seja, que seria talvez uma lacuna, ela estaria no espaço jurídico vazio. É justamente essa concepção de que não há lacunas porque se não está em um, está em outro. Mas bom, essa concepção do espaço jurídico vazio ela é muito questionada e gerou como fruto duas outras teorias que a escola defende, né? Que seria a norma geral inclusiva e a norma geral exclusiva. Pausem aí para ler. Isso aí também está no texto de Norberto Bobbio, mas eu acho que em termos de prova de Paris não vai cair não, porque é um assunto muito específico essas duas teorias. E bom, sobre as questões aqui agora. Bom, essa questão ela trabalha sobre o conceito de ordenamento jurídico, né? Sobre integração do ordenamento jurídico, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Seguindo a ideologia típica do positivismo legalista em voga na época, o artigo 4º da LINDB determina que, no caso em que a lei for omissa, o juiz deve julgar o caso juridicamente irrelevante, isto é, não disciplinado pelo direito positivo e, portanto, ignorado pela legislação. Isso aqui está errado, na realidade, né? A gente acabou de ver que o fato juridicamente irrelevante ela é fruto de uma concepção da escola da exegese contra aquele embate, né, da escola de exegese contra a escola do direito livre. Então, isso aqui está errado, na realidade. E bom, o B. Segundo Técio Ferraz, o atual problema da integração do direito, isto é, o preenchimento das lacunas normativas, não leva em conta a distinção entre as atividades legislativa, executiva e judiciária. Ou seja, o princípio da tripartição dos poderes ou função do Estado. Leva em conta sim, porque na realidade seria a atribuição da atividade legislativa, né, combater as lacunas, o que acaba sendo a atribuição na prática do Poder Judiciário. Então sim, tá errado na verdade, né, e sim leva em conta a tripartição dos poderes. Vamos para a letra C agora. A questão dos modos de integração diz respeito aos instrumentos técnicos à disposição do intérprete para efetuar o preenchimento ou a comatação da lacuna. Isso aqui está correto, tá? Vamos para D, que se a C está certa, a D está errada, né? Vamos ver qual é o erro da D.
dado que, de acordo com a teoria pura do direito, ou seja, um livro de Hans Kelsen, o ordenamento jurídico é um sistema normativo do tipo estático. Está errado. Aqui já a gente encontrou o erro já. Não há como se falar em lacunas normativas, tá certo? Pois o direito, uma vez posto, pressupõe uma regra para cada situação particular juridicamente relevante. Bom, esse último período, né? Ou seja, a partir de não há como se falar em lacunas, está correto. O único erro aqui dessa alternativa seria esse tipo estático. A gente viu que para Hans Kelsen o direito ele é um sistema dinâmico, né? Bom, próxima questão, 2024.1. Qual das alternativas é falsa? O Corpus Iuris Civilis de Justiniano não era um sistema jurídico dogmático atual. Bom, está correto. Por que não era um sistema técnico jurídico dogmático atual? Porque assim, tem que lembrar que, de fato, o Corpus Iuris Civilis ele foi uma compilação de textos jurídicos diversos, só que não é justamente só isso. Não é você somente compilar os textos que faz ele ser um sistema. Porém, ele tem que ter justamente essa ideia de um sistema, ou seja, das normas integradas, hierárquicas e coerentes entre si. O Corpus Iuris Civilis apenas tinha a compilação dos textos jurídicos, e não essa concepção deles serem coerentes entre si. Então, por isso que está correto, né? Por isso que não era um sistema no sentido técnico dogmático atual. Letra B. O conceito de ordenamento jurídico é operacionalmente importante para a dogmática jurídica contemporânea. Questão correta, mas ele quer falsa. C. O ordenamento jurídico, para ser entendido como uma espécie de sistema dinâmico de normas, pressupõe o fenômeno da positivação do direito. Correto também, deixando a letra D como obrigatoriamente errada, né? Atualmente é possível identificar se uma norma jurídica é válida, independentemente de uma visão sistemática do ordenamento. Isso aqui está errado. Está errado, completamente errado. Porque para você ver se uma norma jurídica é válida, você precisa ver a quem essa norma jurídica é subordinada, ou seja, a sua relação de imunização. Então, por isso que está errada a letra D. Para a próxima questão, também da mesma prova de 2024.1, já que ele quer a correta. A expressão sistema dinâmico provém de Hans Kelsen e, em oposição ao estático, capta as normas dentro de um processo de contínua transformação. Isso aqui está corretíssimo. É essa alternativa aqui. Mas vamos ver as outras do porquê que elas estão erradas, né? A concepção do ordenamento jurídico como sistema depende do aparecimento do Estado moderno e do desenvolvimento do capitalismo. Está errado, como a gente viu. Até separei um trecho para vocês colocarem como um marco temporal, sabe? E vamos para C, então. O fenômeno da positivação significou, dentre outras características, a institucionalização da imutabilidade do direito. Está errado, né? Estaria correto se fosse mutabilidade do direito, mas como tem o imutabilidade, aí fica errado. Para Hans Kelsen, o sistema do direito positivo é dinâmico em razão de as normas precisarem se adaptar aos fatos sociais para terem eficácia jurídica. Está errado. Muito errado isso aqui. Bom, o sistema é dinâmico porque é do ponto de vista formal e não da realidade fática. É totalmente errado do ponto de vista normativo que as normas se adaptem aos fatos. Não, é os fatos que têm que se adaptar às normas. Bom, e para a última aqui, a gente tem esses três enunciados, a gente vai ter que ver qual deles estão corretos. Historicamente, o problema das lacunas normativas surge como questão teórica desde o momento em que a ideia de sistema se impõe à concepção de ordenamento jurídico na modernidade. Bom, está correto o primeiro enunciado, né? Porque de fato é isso, como já mostrei para vocês. A ideia de lacuna do ordenamento é fruto da era moderna, correto, da centralização e do monopólio da violência nas mãos do Estado, correto. Isto é, do modo sistemático da produção de normas e da onipresença do legislador em relação a todos os comportamentos sociais possíveis. Isso daqui é o que o legislador pretende, tá? É uma concepção, é um dogma, não que de fato isso aconteça. Então, algumas pessoas podem marcar errado, porque o que esse enunciado está querendo dizer aqui é que ele pretende fazer isso, não que ele faça de fato isso. Então, o segundo enunciado está correto, né? Vamos para o terceiro enunciado. O conceito de lacuna é relacional, correto, enquanto pressupõe o descompasso entre o ordenamento jurídico e os demais subsistemas da sociedade, correto também, certo? Então, fica na letra C, né? Todos os enunciados estão corretos.
Bom, pessoal, finalmente chegamos no ponto 12 e agora a gente vai falar sobre as antinomias e seus conflitos. Bom, o primeiro bloco a gente vai discorrer um pouquinho sobre o seu conceito de antinomia. O que é uma norma antinômica? Bom, antinomia é uma situação que se verifica entre duas normas contrárias que pertencem ao mesmo ordenamento jurídico e têm o mesmo âmbito de validade. Bom, é importante ressaltar que para que se possa considerar que uma norma do ordenamento seja antinômica em relação à outra, elas devem tratar de modo distinto de uma mesma questão. É bem óbvio falar isso, mas se duas normas tratarem de questões distintas, elas não são antinômicas, porque elas tratam de coisas diferentes. Mas assim, para uma norma ser antinômica em relação à outra, deve-se ter vários fatores. E o primeiro deles, é claro, abordar o mesmo objeto. O segundo, elas têm que coincidir no tempo. Como assim? Bom, as normas elas têm que tratar diferentemente de uma mesma coisa concomitantemente. Isso quer dizer que não se pode dizer que, sei lá, haja uma antinomia entre uma regra de investimento do século XVI com uma regra de investimento do século XXI. Isso porque, basicamente, o tempo já revogou essa norma antiga. E, bom, para uma norma ser antinômica, ainda deve se coincidir no espaço. Isso quer dizer o seguinte, só haverá antinomia se ambas as normas se referirem ao mesmo local. Imagina o seguinte, se uma norma proíbe fumar no restaurante e outra permite que se fume no jardim. Bom, nesse caso não existe antinomia. Também deve haver um outro fator muito importante e cumulativo com os outros últimos, que seria a pessoa a que se dirige às normas. Também, nesse caso, só vai haver antinomia se ambas as normas se referirem aos mesmos sujeitos destinatários. Imagina também no caso de uma norma proibir de jogadores de futebol, eles, sei lá, jogarem armados. Esta norma ela não vai ser antinômica com outra que faculte aos, sei lá, os policiais militares ou pessoal militar de fato jogarem futebol armados. E bom, o último fator é sobre a matéria. Nesse caso, só vai haver antinomia se duas normas tratem diferentemente do mesmo tema. Imagina que se uma proíbe o roubo e outra permite contratos. Obviamente, aí não há antinomia, porque as normas não estão tratando sobre o mesmo objeto, sobre uma mesma matéria. E, bom, são esses fatores, né? No caso, seriam os 5 fatores, junto com o mesmo objeto, que, de fato, eles cumulativamente ocorreria uma antinomia. Então, como vocês podem ver, uma antinomia é como se fosse bem raro, certo? Mas existem bastante no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Bom, então avançando aqui no conceito de antinomia, a gente vai ver aqui sobre o critério de extensão dessas antinomias. Alfarós ele distinguiu entre 3 tipos possíveis, sendo o primeiro total parcial. Bom, onde ocorreria esse total parcial? É quando, de fato, a totalidade de uma primeira norma se choca com um pedaço da segunda. Um exemplo claro desse tipo de classificação é o seguinte: quando uma norma ela proíbe o uso do álcool e outra norma permite o uso do álcool e do cigarro. Diremos que a segunda norma, né, a que permite o uso do álcool e do cigarro, ela é parcialmente antinômica com a primeira, mas já da perspectiva da primeira norma, ela é totalmente antinômica com a da segunda. Bom, e aí uma outra classificação de Alforós é a total-total. É quando de fato as normas se chocam totalmente. Aí fica bem claro dar esse exemplo, né? Imagina aí uma norma aí que determina que o comércio vai fechar às 7 às 8 e outra determina que o comércio vai ser aberto das 7 às 8 no mesmo horário. Ou seja, não existe um espaço onde as duas normas podem ser colocadas em prática sem que se viole alguma delas. Bom, já a última classificação de Off-Royce é parcial-parcial. Aqui é o seguinte, é quando uma antinomia entre uma fração de um conteúdo de uma norma e outra, mas há frações de conteúdo das duas normas em que não existe antinomias. Bom, um exemplo claro desse daí é quando uma norma determina a abertura do comércio das 7 às 9 e outra determina o fechamento do comércio das 8 às 10.
Pessoal, há uma antinomia entre uma fração do tempo estipulado por uma norma e uma fração estipulada de tempo por outra norma, mas há frações em que cada norma consegue ser aplicada sem que haja antinomia entre elas. Bom, avançando aqui, a gente tem os funtores deônticos, que são elementos operativos das normas que determinam se elas estão proibindo ou se elas estão permitindo. Bom, a gente tem aqui 4 tipos de funtores deônticos, né? E que ocorrem, né? Nesses 4 tipos ocorrem apenas em 2 tipos uma antinomia. E são na contrariedade e na contradição. Na subalternidade e na subcontrariedade não há antinomia. Bom, o primeiro exemplo da contrariedade, no caso seria uma norma que obriga e outra proíbe, seria do seguinte: imagine que existe uma norma que obriga o comerciante a manter a loja aberta aos domingos e, sei lá, tem outra norma que proíbe o funcionamento de qualquer comércio aos domingos. Nesse caso, existe um claro exemplo de contrariedade e, portanto, a antinomia. Na contradição, é o seguinte: tem entre as normas que obrigam e as que permitem não fazer. Bom, imagina uma situação de que uma norma obrigue os motoristas a ligar os faróis durante o dia em rodovias. E uma norma, sei lá, uma norma Y permite os motoristas não ligarem os faróis durante o dia. Ou seja, a antinomia é porque uma impõe o dever de agir e a outra permite a omissão dessa mesma conduta. Bom, nesses dois últimos, a gente vai sempre observar o final da ação, qual é o objetivo dessa ação. Na subalternidade ocorre o seguinte: entre uma norma que obrigue a fazer uma conduta e a outra norma que permite fazer essa conduta. E já na subcontrariedade é o seguinte: uma norma permite fazer algo e outra permite não fazer esse mesmo algo. Nesses dois últimos casos, não há uma antinomia. E bom, avançando aqui, a gente tem esse quadro bem tradicional, foi primeiro exposto no livro de Norberto Bobbio, em que, bom, há antinomia entre O e P, entre P e PP e entre O e PN. A gente não vai ter antinomia entre O e PP, também não vai ter entre P e PN, e também não vai ter, por fim, né, entre PP e PN. É um quadro aqui bem complexo, de fato, né? E eu acredito que vale a pena vocês lerem esse trecho que fala dos funtores deônticos no livro de Norberto Bobbio, lá bem explicadinho. Umas classificações de antinomias aqui são várias as classificações, tem milhares de classificações. Aqui eu coloquei apenas as mais importantes, certo? Bom, a primeira classificação importantíssima é sobre a antinomia real e aparente. Isso aqui é muito importante. Bom, a antinomia real é aquela que não há solução. A gente vai já apresentar os critérios que a gente consegue resolver as antinomias, mas assim, é aquela que mesmo usando os critérios, não tem como você chegar em uma solução. A antinomia aparente é quando você utiliza os critérios, a antinomia some. Ou seja, é aquela antinomia que há de fato uma solução. Uma antinomia própria é a antinomia propriamente dita, aquela que, sei lá, se encontra no texto positivado de uma norma jurídica, né? A antinomia imprópria refere-se ao conteúdo material do dispositivo. Aqui tem várias subclassificações, né? Imprópria de princípio, né? Sei lá, os princípios se chocam, tudo mais. Imprópria valorativa dos valores. E teleológica é o fim, né? Que aquelas normas se propõem. Bom, aqui a gente entra nos critérios de soluções de antinomia. Assunto muito importante, tá bom? Eu acredito que o texto que melhor expõe esse tipo de critério é o texto de Bobbio. E, bom, no direito a gente utiliza esses 3 critérios, o CHE, né? O CHE, CHE. O primeiro critério é o cronológico, né? A lei posterior, ou seja, a lei mais nova, ela revoga a lei anterior. Tem essa frase em latim, lex posterior derogat priori, e o hierárquico. A lei superior revoga a lei inferior, lex superior derogat inferiori. E por fim, a especialidade, a lei específica revoga a lei geral. E bom, geralmente, quando você utiliza essas três regras, você de fato consegue solucionar a lacuna. No entanto, caso você
não consiga solucionar a lacuna, a gente entra em um ambiente de conflito entre os critérios. Bom, imagina que a gente tem um conflito entre o critério hierárquico e o cronológico, ou seja, uma norma anterior, superior, contra uma norma posterior, inferior. Nesse tipo de situação, o critério hierárquico sempre vai prevalecer sobre o da cronologia, eliminando a norma inferior, mesmo que posterior. O outro caso é entre o conflito entre o critério especial e o cronológico, ou seja, numa norma anterior específica contra uma norma posterior geral. Nessa situação, o critério da especialidade ele vai ganhar sobre o da cronologia. Isso quer dizer o seguinte: bom, o critério da cronologia, ele na realidade é um critério fraco. Ele vai perder para todos os outros três critérios. Agora chega o último conflito, né, que de fato é entre o conflito da hierarquia contra o da especialidade. Nesse caso é o seguinte: acontece entre uma norma superior geral e uma norma inferior específica. Bom, nesse caso aqui, a doutrina não acha uma solução. Ela coloca a solução a critério do juiz, que vai observar o caso concreto. Bom, aqui eu boto na esquerda aqui, a condição de compatibilidade não é necessária para a validade das normas. É muito importante essa afirmação. Porque uma coisa é você ser válido e outra coisa é você ser coerente. A coerência não é uma condição necessária para que aquele ordenamento ele seja válido, né? Bom, a gente tem aqui, avançando, impedimentos à retroatividade da lei, ou seja, impedimentos à eficácia da lei, à irradiação da lei. O primeiro impedimento que a gente tem é o direito adquirido. Bom, o direito adquirido, na realidade, ele é uma coisa muito abstrata para você compreender. Mas imagina o seguinte: imagina que uma lei antiga contém normas de competência que estabelecem as condições em que alguém é considerado titular de direitos objetivos. Preenchidos os requisitos, uma lei posterior que trate sobre o mesmo tema não pode ter eficácia, ou seja, não pode irradiar efeitos sobre essa pessoa que já estabeleceu as condições para ser titular de um direito subjetivo, sobre o direito adquirido por esse agente, por esse indivíduo. E essa é a ideia do direito adquirido. Bom, o próximo é sobre o ato jurídico perfeito. O ato jurídico perfeito nada mais é do que um acordo, tá? Bom, é o preceito segundo o qual o ato exercitado e consumado sob a norma de conduta de lei antiga não pode ser atingido pela lei posterior. Isso aqui é muito importante quando você vai celebrar um acordo, sei lá, de compra e venda de um terreno, por exemplo. Já por fim, a coisa julgada. A coisa julgada é o seguinte: é uma decisão transitada em julgado, ou seja, uma decisão definitiva. Aquela decisão que você não pode mais recorrer. Esse tipo de decisão, ele não pode ser mais atingido por eficácia de lei posterior da norma. Bom, a única exceção de todos esses três requisitos, esses três impedimentos, trata-se de lei penal que favorece o réu. Um exemplo bem claro disso daí é quando ocorre, né, uma nova lei que diminui o tempo do crime, né, o tempo da pena de um crime. Né? Imagina, no caso, uma coisa julgada, né, uma decisão definitiva, uma sentença definitiva, e que foi estipulado pelo juiz dentro da moldura de, sei lá, do crime de furto de 2 a 6 anos. Teve um agente aí que foi condenado em 4 anos dentro dessa moldura. Aí veio uma lei posterior, né, que reduziu a moldura dessa lei que o juiz aplicou para esse indivíduo, né? Antigamente era de 2 a 6 anos, essa pena foi reduzida agora, essa moldura agora foi reduzida para 1 a 3 anos. Ou seja, o agente que estava cumprindo 4 anos, hoje ele vai cumprir apenas 3 anos, porque a pena dele reduziu e justamente por isso, né, afeta a coisa julgada. Bom, e por último, né, o nosso último critério aqui é sobre a existência, validade, vigência, efetividade e eficácia da lei. Bom, a validade da lei. Isso aqui tem várias faces, tá? A validade em si ela tem duas faces básicas. A primeira face dela é a validade formal, ou seja, de como que aquela norma ela foi produzida, se foi respeitado o seu processo de criação.
E também tem a validade material, que é o que? O respeito ao conteúdo das normas superiores. Bom, a validade também pode ser entendido como a pertinência de uma norma a um ordenamento jurídico, né? Isso aí é propriamente da concepção de Hans Kelsen, né? Da imunidade das normas dentro de um ordenamento jurídico. Já a vigência é outra coisa. A vigência é a qualidade da norma que diz respeito ao tempo de validade. Ou seja, é o interstício entre quando ela entra em vigor e até o momento onde ela é revogada. Bom, e a eficácia é a qualidade da norma que se refere à possibilidade dela irradiar efeitos, o que é diferente da efetividade, tá? A efetividade é a capacidade da norma de obter efeitos práticos. Ou seja, imagina que tem uma norma lá que diz o seguinte: todas as pessoas não podem dormir. Bom, essa norma ela é válida, ela tem vigência, só que ela não tem efetividade. Não é possível, não tem capacidade dessa norma obter seus efeitos práticos. Ou seja, ela não é possível de aplicação. Não tem como você seguir essa norma à risca. Já a existência é bem diferente dessas últimas aí. A existência é simplesmente da norma que foi efetivamente criada e colocada naquele ordenamento jurídico, né? Olá pessoal, voltando aqui para a gente resolver essas questões do ponto 12, tá? Começando com a questão de 2024.2, uma questão bem interessante para vocês aqui. E vamos lá. Em relação ao problema das antinomias, pode-se dizer que, letra A, segundo Bobbio, quando se aplica o critério cronológico ou o hierárquico, em geral, se tem a eliminação de uma das duas normas. Portanto, diferentemente da relação cronológica e da hierárquica, que não suscitam necessariamente situações antinômicas, a relação de especialidade é necessariamente antinômica. Está corretíssimo, tá bom? Fica mais claro essa questão quando vocês observam o gráfico presente no texto de Tércio Ferraz. Vocês podem observar que quando ele coloca lá da relação de especialidade, ele coloca um conjunto interseccionado com outro, sabe? Então, justamente por isso é que, de fato, quando a gente tem uma situação de especialidade, esse tipo de situação é necessariamente antinômico, diferentemente da hierárquico e cronológico. Por a letra A estar correta, logicamente, a B, C e D estão incorretas. A gente vai tentar achar aqui o erro nessas três últimas alternativas. Letra B, ainda segundo Bobbio, em ordenamentos mais primitivos e menos concentrados, em que leis e costumes são fontes de grau semelhante, em caso de conflito entre uma lei e o costume, aplica-se o critério lex superior derogate inferior. Mas isso aqui está errado, né? Porque, primeiramente, esse critério ele pressupõe uma hierarquia normativa. E é justamente isso que está errado, porque não existe esse tipo de hierarquia normativa em ordenamentos primitivos e menos concentrados, como a alternativa falou aqui. Eu acho que essa alternativa aqui mais confundiu o pessoal aqui na prova. Letra C. Chamamos de antinomias solúveis as antinomias reais. Errado. Isto é, aquelas que não podem ser eliminadas com base em critérios como cronológico e hierárquico. Isso que está totalmente errado, né? Ele, na verdade, confundiu os conceitos. Antinomias solúveis são as chamadas antinomias aparentes. E as antinomias insolúveis são, de fato, as antinomias reais. Bom, letra D, a última. Antinomia jurídica é aquela situação em que duas normas de dois ordenamentos distintos, errado, com diferentes âmbitos de validade, são consideradas incompatíveis entre si. Antinomia só ocorre no mesmo ordenamento. Não faz sentido ter uma antinomia entre o ordenamento jurídico do Brasil e, sei lá, da Alemanha, por exemplo. Não faz sentido isso. E, bom, questão 2023.2. Sobre o princípio da coerência do ordenamento jurídico, pode-se afirmar que, letra A, é uma condição necessária para considerar válido o ordenamento jurídico positivo. Errado, totalmente errado. Coerência é diferente de validade. E, de fato, não é uma condição para se considerar válido o ordenamento jurídico positivo. O ordenamento jurídico ele pode ser válido mesmo sendo incoerente. E, na maioria das vezes, um ordenamento é, de fato, incoerente. Como no caso do Brasil mesmo, né? Não tem relevância para o pensamento jurídico moderno. Tem sim. Porque, pessoal, se não tivesse relevância, a gente não estaria nem estudando isso, né? Então tem sim, justamente porque tem três critérios para se resolver as antinomias,
né? Vários juristas se debruçam sobre essa questão. Ainda hoje, né, a gente tem vários trabalhos aí saindo sobre como resolver lacunas, antinomias também. Então, de fato, tem sim relevância para o pensamento jurídico moderno. Letra C. As antinomias devem ser afastadas, mesmo que sua presença não acarrete a invalidade do sistema como um todo. É a alternativa correta. É a letra C. Se as normas devem ser compatíveis entre si, o ordenamento jurídico positivo é um sistema dedutivo no qual normas são inferidas logicamente a partir de outras. Isso aqui ele traz uma concepção de um sistema estático. Modernamente, a gente utiliza o sistema dinâmico. Então, ele está errado porque ele está dizendo que, basicamente, aqui a gente utiliza o sistema estático, sendo que a gente utiliza o sistema dinâmico, né? Essa conceitualização está correta do ponto de vista do sistema estático, mas não é isso que se diz o sistema dinâmico, é o que a gente usa, né? Então, a gente está errado por causa disso, na realidade. E bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado da revisão. Podem me chamar aí no WhatsApp, sem frescura mesmo. E até uma próxima.